A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus dotou-os de sexualidade plena e diferenciada, macho e fêmea, segundo seus propósitos. Essa sexualidade era normal no princípio. Quando Deus formou o primeiro casal, dotou de estrutura físico-emocional e instinto sexual que o capacitam para a reprodução e preservação da espécie humana. O propósito de Deus é que os filhos procedam do casamento e não de outra maneira. A quebra dessa lei resulta em frutos amargos para a família. Deus assim dotou o homem para propósitos específicos, puros e elevados. Portanto, a sexualidade é parte natural e integrante do ser humano. No casamento, a sexualidade exerce papel fundamental e indispensável para o bom relacionamento entre os cônjuges e para a perpetuação do gênero humano, circunscrita ao plano de Deus para o matrimônio. Uma visão bíblica do sexo. Primeiro, o sexo foi feito por Deus. Deus fez o homem, incluindo o sexo, e viu que tudo era bom. Gênesis 1, verso 31. As mãos que fizeram os olhos, o cérebro, também fizeram os órgãos sexuais. Aquele que criou a mente, criou também o instinto sexual. No princípio, ao ser criado, o sexo era puro e sem pecado, mas, com a transgressão de Adão no Éden, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, inclusive o sexo. Segundo, o homem participando da criação. Deus quis em sua soberania que o homem desse continuidade à espécie, macho e fêmea, indicando a clara e inequívoca diferenciação entre os sexos. Gênesis 1, versículo 27. Terceiro, a intimidade e interação sexual é privativa dos casados, homem e mulher. A ordem de crescer e multiplicar não foi dada a solteiros, mas a casados. Gênesis 1, verso 27 e 28. Deus não quis que o homem vivesse só e lhe deu uma esposa já formada, preparada para a união conjugal. O ensino bíblico é que o homem deve desfrutar do sexo com a esposa de modo normal, racional, sadio e amoroso, não com a namorada ou noiva. Há um número exponencial de jovens evangélicos que já praticam sexo antes do casamento. Isso é pecado grave contra o próprio corpo, contra o Criador, contra a palavra de Deus, contra o próximo, contra a igreja e contra a família. As finalidades do sexo. A procriação. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Salmos 139, versículos 13 a 16. O ajustamento do casal está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 7. E seus princípios são prevenção, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Mútuo dever, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Autoridade mútua. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no
o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Abstinência consentida. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A satisfação amorosa do casal está escrita, e Deus reconhece o direito de o casal usufruir desse prazer. Provérbios 5, versículos 18 a 23. O sexo fora do casamento é pecado e envolve fornicação, sexo entre solteiros ou entre casado e solteiros. Os fornicadores não entram no céu. Apocalipse 21:8, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:18. Adultério, relação sexual de casados com pessoas que não são seus cônjuges. Prostituição envolve todas as práticas sexuais pecaminosas. Deuteronômio 23, verso 17. Homossexualismo é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena, Deus abomina, pois o Senhor não se agrada por causa da abominação e depravação. Levítico 20, verso 13, capítulo 18, verso 22.